Egoísta? Logo eu, uma pessoa tão boa. Ih, rapaz, olha que, pô, fulano ali ganhou não sei o que, né, cara? Pô, mano, não podia ser eu. Quem nunca, né? Pô, egoísmo, sou egoísta. Egoísmo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o egoísmo, né, e a vaidade, de certa forma, e como ela desorganiza a nossa e a minha mente, como ela tem desorganizado, né? Como criança, quando criança principalmente, o egoísmo sim fazia parte, né? Você acaba sendo educado para não ser egoísta, para se emprestar mais os seus brinquedos, para ser mais consciente no dia a dia, né? E de certa forma, uma das partes que eu venho trabalhando dentro de mim, sim, é o egoísmo e a vaidade, né? Involuntariamente ela está presente na nossa vida de certa forma. O egoísmo ele está presente. Eu não vou eliminá-lo da minha vida. A grande questão é quando aparece uma oportunidade de, cara, tô pensando assim da pessoa. Sabe aqueles vídeos que eu vim falando sobre o pensamento não ser mais tão automático e ser um pouco mais mecânico? Oportunidade, quando eu digo, é eu conseguir reparar que alguns pensamentos nessa linha de sentido começam a aparecer e eu preciso transmutá-los, preciso invertê-los. Então, se nessa situação que eu falei sobre, pô, caramba, fulano, por que que eu, ao invés de não falar que, pô, por que que eu não fico feliz pela pessoa, né? Então, assim, como é que eu aprendo a lidar melhor, né? Por que que eu não estou feliz pela conquista da pessoa? Por que que ao invés de eu não invento, pô, a pessoa ganhou, legal, cara, pô, que maneiro. Ah, Vitor, tu tá falando uma coisa que é improvável, é difícil você se manter, muito difícil. Mas é como eu falei, eu comecei a observar que isso estava presente em mim e através de um pensamento mais mecânico eu consegui e começo a conseguir controlá-lo. Não significa que vai ser eliminado para sempre da vida. Várias situações eu venho acreditando que vão aparecer e vão me colocar em prova para saber se eu consigo, de fato, não fazer com que esses sentimentos me controlem. Então, se antes eu estava num pensamento automático e inconscientemente, talvez até por uma questão cultural, o meu egoísmo me permitia fazer com que eu pensasse que pô, aquela pessoa não merece tal, eu deveria estar no lugar dela. Na verdade, hoje, com mais facilidade, melhorando, né, eu consigo, opa, dei uma pausa, segurei, traz para cá, deixa eu racionalizar esse pensamento. Não, não tem como, cara. Eu não posso ser, não tem que desejar para a pessoa que eu esteja no lugar da pessoa, que eu seja. Não. Ficar feliz verdadeiramente pela pessoa. É um exercício, é um desejo que eu tenho. E, cara, e como isso me interfere na ansiedade? O que isso tem a ver com a ansiedade? Tudo. Porque eu passo a querer e desejar coisas dos outros ao invés de ficar feliz pelas essas pessoas. Esqueço meus próprios objetivos. Às vezes eu fico sei lá, às vezes lá atrás eu ficava, puta, a pessoa tá ali, poderia ser eu, e eu nem desejo aquilo, não é aquilo que eu quero para minha vida. Então, isso gera uma ansiedade dentro de nós, dentro de mim, que eu queira galgar situações que não são minhas. E aí eu tô saindo dos meus valores, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar na vida, né? E de forma inconsciente, de forma automática. Então, opa, né? Eu começo a conseguir me manter sob controle nisso. Não é fácil, mas é um trabalho de dia a dia, é um trabalho já mais dificultoso, né? Então, o que eu posso dar de um outro exemplo é não procurar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil hoje é eu permitir que os pensamentos automáticos me controlem, me dominem. E eu não quero isso. Então, o caminho mais fácil, o caminho mais difícil é eu tornar meus pensamentos um pouco mais mecânicos, controlá-los para não permitir que isso se torne um viés de isso que é minha vida. Não é. Pô, posso dar o exemplo da minha época de escola, em que ó, eu colava para poder. Pô, eu sempre fui um moleque estudioso, né? Nunca fui um aluno nota 10, mas também não era um aluno nota 5. Eu era um aluno ali nota 7, pouco acima do mediano, 7,5, 8. Às vezes eu tirava uma nota alta, às vezes eu tirava uma nota mais baixa. Mas já passei por situações na adolescência em que, pô, velho, eu não estudei tanto pra prova e eu preciso me salvar e tal, pra poder fazer com que a minha nota não me trouxesse problemas pro grupo social que eu participava ali. Só que eu não sabia que quando eu fosse mais velho, né, eu mudaria o esquema de sala de aula. Eu não estaria mais ali na sala de aula. Nas outras situações da vida eu não teria como colar, teria que agir. E vou deixar um reforço aqui: se você está na época de escola, não cole, estude, se dedique, preste atenção nas aulas, principalmente.
o meu método era prestar atenção na aula, porque se eu não conseguisse estudar em casa, pelo menos eu conseguia absorver o conteúdo que o professor me passava. E aí, dentro de casa, eu fazia um reforço, estudava a mais para poder melhorar meu conhecimento. E então, cara, eu hoje olho e falo, cara, eu não posso procurar mais os caminhos difíceis, eu tenho que procurar os caminhos mais fáceis, eu tenho que procurar os caminhos difíceis de fato. Mas também não é uma questão masoquista de tudo tem que ser difícil, não. A gente quer facilidade para poder tornar nosso aprendizado, nosso desenvolvimento moral cada vez melhor. Então, assim, a gente torna o difícil mais fácil. Mas não fugir do difícil quando ele aparecer, né? Porque os caminhos complicados, às vezes, eles fazem a gente ficar mais fortes e preparados, por quê? Para os outros desafios que vierem para o futuro. Então, situações em que eu me coloquei em prova, né? Que a gente está falando sobre egoísmo, a vaidade, pô, eu consegui controlar um pensamento que me jogaria para baixo, pô, eu tô mais forte para encarar outros pensamentos, certo? Isso é um ponto, isso é um desafio. Então, é não fugir do que é o mais difícil, encarar. Tornar o difícil fácil, é o que eu venho acreditando, né? Isso faz com que também eu tenha, né, um amor próprio maior. Eu tenho um amor por mim mesmo, né? O amor próprio. Hoje eu tenho um amor a uma força divina, né? Eu não quero tornar aqui algo mais espiritualizado, mas é o que me dá segurança e tranquilidade para pensar que, velho, eu acredito numa força maior que me ama, eu acredito em mim, eu me amo. Isso é o mais importante nesse momento. Então, eu não vou procurar caminhos mais fáceis, eu vou encontrar o que for difícil e vou encarar. Eu vou controlar pensamentos egoístas e vaidosos, porque eu sei que isso vai querer interferir na minha vida. Eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que olhar o meu caminho, por onde eu tenho que ir, meus objetivos, minhas metas, e não ficar também cobrando um amor, né, mendigando o amor, né, assim dizendo, de quem não está preparado. Porque às vezes a pessoa que está ali, ela nem é tão cruel, a pessoa só não teve a oportunidade de conhecer a dimensão do que é o amor, o que, que o amor pode mudar nas nossas vidas. Então, pô, quem é que não gosta de ser amado? Vamos lá, vamos partir desse pressuposto, né? Não vou ser hipócrita. Pô, todo mundo gosta de ser amado, ter carinho, ter afeto. Não é o amor de homem e mulher, de relacionamento, de amoroso. É amor de carinho, de dedicação, de caridade, de afeto, né? Quem não deseja ter isso? Todo mundo deseja. Mas como é que eu vou cobrar de uma pessoa que não tem condição de entregar isso, né? Como é que eu vou oferecer a mim se eu não me amo, se eu não conheço as minhas virtudes, os meus valores, onde eu quero chegar? Como é que eu vou entregar aqui o coraçãozinho para uma outra pessoa esperando ser retribuído? Não posso. Eu tenho hoje, para mim, eu tenho um discernimento que aquela pessoa talvez não esteja preparada ainda para entender a dimensão de como o amor pode mudar a minha vida ou a vida dela também. Então eu tenho compaixão pelaquela pessoa, eu não cobro mais daquela pessoa ali, né? Ou daquela, do Y, do X, não, né? Porque isso faz o quê? Isso faz alimentar o meu ego e a minha vaidade. Porque aquela pessoa, agora tudo se encaixa, aquela pessoa em algum momento, ela vai ter alguma conquista e por ela não ter retribuído o amor que eu gostaria, eu vou começar a sentir ciúme, inveja, vaidade, egoísmo daquela pessoa ter alcançado um lugar e foi a mesma pessoa que não me entregou amor também. E ao mesmo tempo, eu escolhi o quê? O caminho mais fácil, porque eu entreguei para aquela pessoa um coração, não recebi de volta, não soube trabalhar isso dentro de mim, ou seja, eu não quis o caminho difícil, e consecutivamente eu alimentei um sentimento que é extremamente negativo e que futuramente vai fazer o quê? Trazer com que a minha crise de ansiedade volte ao lugar de novo. Importante, ame-se em primeiro lugar, né? Eu tenho um amor divino, ele me dá uma tranquilidade, uma paz no coração, mas eu me amo também em primeiro lugar. Eu conheço meus valores, onde eu quero chegar, né? Não me entrego mais com facilidade. Isso não foi aprendido só há 2 meses, eu estou reforçando. São coisas que estão vindo para minha vida há muito tempo e que hoje eu estou aprofundando cada vez mais. E é mais um pilarzinho do que eu preciso me manter firme na luta pelo meu controle dos sentimentos, da ansiedade, enfim, de tudo que possa vir me trazer para me jogar para baixo. Me manter firme no caminho do que é o certo, do que é o bom, do que pode ser bom, do que não atrapalha o limite do outro, o que é o meu caminho e como eu posso distribuir amor, carinho para os que estiverem ao meu redor. Então assim eu venho trabalhando comigo um sentimento como isso. Espero, minha amiga, meu amigo, que vocês estejam gostando.
Deixem seu comentário, sua curtida, isso para mim é muito importante, isso é importantíssimo para o algoritmo do canal para poder distribuir para outras pessoas. Mas, principalmente, para eu saber quem eu estou atingindo, quem eu estou alcançando. Se faz sentido, se vocês veem coisas em comum, participem, não deixem de participar. Um beijo, até amanhã, minha amiga. Até amanhã, meu amigo. Tchau.